Queridos irmãos, vamos à parte final de Vida de Milagres. Promessas para serem guardadas com grande estima. E repetir sempre também. É muito bom a gente sempre repetir a palavra de Deus em voz alta várias vezes por dia, que vai guardando no coração e na mente. As seguintes citações das Sagradas Escrituras irão ajudá-lo a iniciar seus próprios estudos bíblicos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. É muito bom sempre confessar, falar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já nos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Primeiro, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo, e que foi sepultado. Terceiro, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quarto, que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, e me apareceu também a mim, disse Paulo. 1 Coríntios 15, de 1 a 8. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. E estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 43. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1. Falando dos milagres realizados pelo Senhor durante seu ministério terrestre, o apóstolo João declarou: esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida eterna em seu nome. João 20, 31. Jesus disse: na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Ter a vida, irmãos, e a vida eterna, Deus é a vida. Então, quando você aceita Ele, Ele já faz morada dentro de você. Jesus falou: vim trazer vida e vida com abundância. Esta vida, essa vida eterna,
é o próprio Deus dentro de você. Você já ganha ela a partir de agora, não depois que morre. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 de João 5, 11 e 12. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. E vós estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. 1 de Pedro 1,5. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquem participantes da natureza divina. 2 de Pedro 1,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele ou aquela que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 de João 5, 4, 5. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. João 12, 46. Por isso vos digo, que tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Na verdade vos digo, que aquele ou aquela que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e a fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 12 e 13. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Marcos 9, 23. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Galardoador, irmão, é a bênção que ele tem certeza que ele existe e que ele vai responder, vai te dar um prêmio, vai te dar a bênção, vai te dar a tua resposta. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Em nosso nome, assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2, aonde ele é agora o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. 1 de Timóteo 2, 5, 6. Porque ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 6. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado,
mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, 15 e 16. E eu vos digo a vós, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E qual o pai dentre vós que o filho lhe pede pão e o pai lhe dá uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe e o pai vai dar uma serpente? Não existe. Se o ser humano é mau e dá coisas boas para os seus filhos, quanto mais Deus, que é infinito amor e bondade. Lucas 11, 9 e 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estais no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7, 11. Estas coisas vos escrevi, para que sabeis que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 de João 5,13. A carta de amor. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Mas se andarmos na luz, como Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Ele é a propriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Não amei o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, portanto não conheceu a Ele mesmo, o próprio Jesus. Essas citações são da primeira epístola do nosso amado João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Nisso conhecemos o amor de Cristo.
que Cristo deu a sua própria vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio de Jesus. Nisso consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propriação, pagamento pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus ame também o seu irmão e a sua irmã. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos as nossas petições, que ele sempre nos ama e sempre nos ouve. O cristianismo bíblico. Cristianismo é a vida de Cristo nos seres humanos. A Bíblia Sagrada afirma que Deus estava em Cristo, 2 Coríntios 5,19. Depois de Jesus morrer por nossos pecados e ressuscitar dos mortos, a palavra declara que Cristo vive em nós. O plano original de Deus era compartilhar sua vida com os seus filhos, que somos nós. Ele soprou seu próprio fôlego, seu próprio espírito em sua criação. Adão e Eva tornaram-se almas viventes. Gênesis 2:7. A vida de Deus tornou-se sua vida, entretanto eles pecaram. Gênesis 3:16. E o resultado desse pecado foi a morte e a separação de Deus, que ensinava pela companhia deles com o Pai
A humanidade está afastada de Deus desde aquele pecado original, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59:2. Os sacrifícios de animais jamais podem redimi-los, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Hebreus 10:4. Finalmente Deus enviou seu Filho para provar o seu amor ao mundo e pagar a punição pelo pecado, a fim de que ele pudesse ser reconciliado com os seus filhos e com ele viver. Por 3 anos, Jesus mostrou ao mundo como Deus é, perdoando, curando, abençoando todos os que criam nele. Então, para resgatar a humanidade, ele tomou sobre si os pecados do mundo e assumiu toda a culpa, suportou todo o castigo e morreu na cruz em lugar de todos aqueles que pecaram. A mensagem bíblica é que todos aqueles que creem que Cristo morreu para limpá-lo do pecado e da morte terão novamente a vida de Deus, conferida com o dom gratuito de Deus, isto é, cristianismo, viver em Cristo. 3 dias depois da morte de Cristo, Deus o ressuscitou dos mortos. Ele apareceu para seus discípulos por um período de 40 dias, explicando que morrera para resgatar a humanidade do pecado e reconciliar as pessoas com Deus. Após sua ressurreição, Cristo ascendeu ao Pai, foi para o céu, com seu próprio sangue, como testemunha de sua morte, pagou pelos pecados do mundo inteiro. Pelo sacrifício de Cristo, o muro de pecado que separava as pessoas de Deus foi removido para o que crê que a morte de Cristo o redimiu, o limpou. Com o pecado removido, Deus pode viver novamente em seus filhos dentro de você. Então ele enviou o seu Espírito Santo para os seus discípulos e deu-lhes o mesmo poder que Jesus tinha para dar continuidade ao ministério que Jesus começou. Chamamos isso de cristianismo, a vida de Cristo nos crentes, dando continuidade ao mesmo relacionamento com Deus e ao mesmo ministério com as pessoas que ele iniciou. Deus quer morar dentro de você e quer que você continue fazendo a obra de Jesus. A vida abundante para você. Fizemos essas mensagens para ajudar novos convertidos a compreender as ricas bênçãos de Deus. Em uma de nossas obras mais inspiradoras, informativas e úteis, é A Vida Abundante. Já está no site. E você é o melhor de Deus também. Foi escrito como uma sequência a esse livro. Foi publicado em vários idiomas. A obra tem várias referências bíblicas. A Vida Abundante são mensagens maravilhosas de segredos divinos para aqueles que buscam alegria, paz, saúde, sucesso, prosperidade. Deus quer abençoá-lo com o seu melhor. O salmista disse: não te esqueças de nenhuma dos seus benefícios. O Senhor não negará bem algum aos que andam na retidão. Bem-aventurado o homem
em quem Ti põe sua confiança. A vida abundante é para você. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração, busca a Deus com todas as suas forças. Pai lindo, perfeito, maravilhoso, glorioso, Pai, te amamos, te queremos, confiamos, Senhor, na Tua palavra, no Teu amor, que diz que o Senhor já fez toda a obra, quer morar dentro de nós e dividir todo o Seu amor, o Seu poder e Sua vida abundante com a gente. Nós aceitamos isso porque te amamos, Pai. E o Senhor é mais do que o ar que a gente respira. O Senhor é nosso tudo maravilhoso, porque o Senhor é muito maravilhoso. Pai, muito obrigado, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, derrama o teu poder e começa a queimar todo o mal na vida do meu irmão e da minha irmã que ouve essa mensagem agora. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora toda obra do inferno, todo espírito maligno. Amarro você, demônio, sai dessa vida. Eu repreendo você, te queimo, paraliso a tua ação, fora da vida dela, da família, fora com sua doença, mal, tristeza, opressão, orgulho, mágoa, miséria, briga, ódio. Fora agora, você, demônio, com todo o seu mal, agora, amarro, arranco, fora, em nome de Jesus. Pai, vamos sempre ler Tua palavra, ficar ligado com o Senhor, pensar e falar na Tua palavra, viver a Tua palavra, porque o Senhor e a Tua palavra são um só, e queremos viver com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Amém e amém.